Em Reflexões que Edificam, falo hoje sobre ânimo. A importância e a necessidade do ânimo na vida de cada um de nós. Fui tentar descobrir o que de fato significa ânimo. E descobri que ânimo é um estado emocional de duração relativamente longa. Estado emocional de duração relativamente longa. Também que o ânimo é diferente de simples emoção. Eu posso estar muito emocionado, mas até, consequentemente, desanimado. Mas é importante pensar no ânimo porque o significado dele vai mais longe do que isso. Um excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa. E aí entra a coragem. Muitas vezes nem somos tão corajosos, mas diante de uma situação, uma circunstância, algo que está acontecendo, somos tomados de uma força e vamos à frente, vamos resolver e vamos tentar, e depois as pessoas até dizem: puxa, eu nem sabia que você era tão corajoso. Não, possivelmente que não, mas foi aquele momento de uma necessidade quase que extrema, de um perigo. Precisamos nos animar, não poderíamos nos entregar, ou então poderíamos padecer. É muito importante quando pensamos isso. E descobrindo ainda que o ânimo é uma condição da alma ou do espírito. E sendo uma condição da alma ou do espírito, digo eu, é algo realmente lá do íntimo de cada um de nós. Ânimo tem a ver com a alma e o espírito, algo lá bem de dentro, bem do centro do nosso viver. É o íntimo de cada um de nós. Aquele que ninguém pode penetrar, mas que está lá, latente, essa questão do ânimo. Tem a ver com a alma e com o espírito. É interessante pensar então, e li uma frase que me chamou a atenção, dizendo que ânimo é uma energia que se extrai da comunhão com Deus. Olha que interessante. Ânimo é uma energia que se extrai da comunhão com Deus. E pensando nisso, certamente eu fui caminhar e descobrir essa necessidade, essa importância e como tudo isso pode acontecer na minha e na sua vida. Fui fazer uma reflexão e certamente que eu saí edificado desta reflexão. Em momentos de decisão, precisamos certamente de bom ânimo. Temos que decidir, é algo sério, é importante. É algo que realmente há de marcar a nossa vida, ou nem tanto, mas precisamos de ânimo. Se não estivermos animados, então provavelmente não estaremos prontos para enfrentar a batalha. É o caso do grande líder do povo de Deus, substituindo Moisés. Estou falando de Josué. E no seu livro nós encontramos algo muito importante. Josué capítulo 1, versículo 9. Deus estava falando com Josué que, imagino eu, estava meio para baixo. Meio desanimado, preocupado. Quem sabe amedrontado com tudo que poderia vir a partir dali, quando ele estivesse ou quando ele estava assumindo a liderança do povo. E olha que ele já conhecia esse povo. E então Deus certamente fala com ele algo que é muito importante. E diz assim, Josué capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. A primeira coisa que precisamos ter consciência é de que estamos vivendo um viver em que seguimos a orientação de Deus.
aquela comunhão com Deus, aquele dia a dia, aquele momento em que experimentamos Deus em nossas vidas. Temos que ter essa consciência. A segunda é o que ele está colocando aqui. Primeiro, porque Deus está nesse negócio. E ele diz, então, para Josué, algo importante. Esforça-te. Todos nós precisamos de esforço. As coisas não acontecem de forma tão fácil, tão normal. Não cai do céu. Precisamos nos esforçar. Mas ele diz, e tem de bom ânimo. No sentido de que seja otimista. Veja as coisas de forma positiva. Perceba as coisas como elas realmente são e não como elas não são. Quando tivermos bom ânimo, no sentido de estarmos vendo positivamente as coisas, então certamente poderemos fazer melhor. Mas o nosso mestre por excelência, o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 9, ele dá aquela demonstração de que ele também entendia da necessidade de alguém estar animado. É importante a necessidade de estarmos animados. E Jesus então mostra isso em vários textos. Em Mateus capítulo 9, versículo 2, ele recebeu ali naquela casa onde ele estava com uma multidão de pessoas, um paralítico, que viera trazido por 4. Olha, já tinha 4 amigos pelo menos. Depois de baixarem a cama daquele paralítico até onde estava Jesus, Jesus olha para ele. Imagino que ele já estava cansado, desanimado. Jesus diz algo muito importante. Filho, tem bom ânimo. Não fica assim não. Você está diante de alguém que pode fazer muito por você. Filho, olha que tratamento lindo. Tem bom ânimo. Mas um pouquinho ali adiante, Mateus capítulo 9, versículo 22. A história daquela multidão em que ele vem caminhando e alguém toca nas suas vestes, nas suas costas. E ele se vira e diz, quem me tocou? E aquela mulher amedrontada, muito preocupada agora. Afinal de contas, alguém percebeu. Talvez ela quisesse fazer algo tão dela mesma. Jesus quer saber quem foi que tocou. E depois da apresentação e das coisas ali acontecendo, Jesus se dirige a ela e diz assim, de forma tão paternal também, tem ânimo, filha. Olha como Jesus tratava bem as pessoas, mas ele sabia que as pessoas precisavam terem ânimo, estarem animadas. A vida não é fácil. E se estivermos desanimados, será pior ainda. Então ele disse para aquela mulher, filha, tem ânimo. Em Mateus capítulo 12, o versículo 27, outra vez, Jesus mostra a importância, o quanto ele sabia da importância de se ter ânimo. Ele vai andando agora sobre o mar, está indo ao encontro dos seus discípulos e acontece um alvoroço ali no barco. Os discípulos viram que alguém vinha caminhando sobre o mar e ficaram amedrontados. Começaram, imagino eu, a se esconder. Diz o texto que eles acharam que era um fantasma. Olha, homens barbados, agora achavam que era um fantasma. Jesus então acalmou o ânimo dessas pessoas, nesse sentido de estarem amedrontados. E Jesus diz algo também esplendoroso. Tende bom ânimo, sejam corajosos, tende bom ânimo. Eu venci. É tão interessante quando ele mostra esse lado, não é? Ele diz, sou eu, vocês não estão me reconhecendo? Sou eu. Não temas. Não há necessidade de termos medo quando estamos em comunhão com Deus. Quando a nossa intimidade com Deus é alguma coisa muito forte. É para se pensar nisso. E em João capítulo 16, versículo 33,
Jesus, conversando com seus discípulos, diz exatamente isto: tende bom ânimo, eu venci. Significa que se você está comigo, você é vencedor também. Se estamos com Jesus Cristo, somos certamente vencedores. Então Jesus entendia a necessidade de as pessoas serem animadas ou terem bom ânimo. Quer dizer, estarem sempre olhando, pensando e vendo de forma positiva as coisas. Se de fato aquela frase que eu citei lá no início, que ânimo é sem dúvida uma energia que se extrai da comunhão com Deus, se eu tenho essa comunhão com Deus, se você tem essa comunhão com Deus, nós poderemos dizer aquilo que está registrado lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu tenho essa comunhão com Deus, eu não serei uma pessoa desanimada. Eu estarei sempre animado mesmo em meio às circunstâncias e pronto para trabalhar, me esforçar e resolver essas questões. Eu posso dizer isso que Paulo escreve aos Filipenses. Filipenses disse eu, 4:13. Posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Pense nisso. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida.